Fala pessoal, então bom dia, vamos dar sequência aqui à nossa aula, onde estamos na página 10, onde falaremos sobre como o diálogo pode ser aprimorado e ele pode ser melhorado, como melhorar o nosso diálogo. Nós vimos a importância dele, que ele gera luz a novas ideias, serve para você buscar o conhecimento e exercitar a sua tolerância, ouvir ao outro, refletir sobre o que o outro está dizendo, dando o direito de falar e contribuir para o seu próprio conhecimento, para a inteligência que vocês, ao longo do tempo da vida de vocês, vão desenvolver, né, vão exercitar, portanto. Beleza? A inteligência e o conhecimento de vocês. A inteligência serve para vocês adquirirem o conhecimento. E uma das formas de adquirir o conhecimento é melhorando o diálogo, a forma como vocês ouvem e depois defendem suas ideias ou tentam interpretar essas ideias que os outros falam. Certo, pessoal? Então, uma das principais contribuições da filosofia, gente, vai ser a realização do diálogo e o aprimoramento do diálogo, certo? Então, como é que acontece? Para um filósofo poder tirar uma teoria do nada, ele tem que ter baseado em outra coisa, né? Tem que ser baseado em uma outra ideia que ele vai contra-argumentar ou partir do ponto inicial da ideia de um outro filósofo, né? Ou da ideia, sei lá, de um mito, de uma outra coisa, mas tem que ter uma ideia primeira, né, para ele depois contra-argumentar, para ele colocar a oposição dele ou reinterpretar. Então, ó, eles não tiram as suas teorias partindo do nada, né? Elas dialogam com outras teorias que vão anteceder elas. Então, você vai olhar, por exemplo, para você falar assim, olha, está quente, você já ouviu alguém falando que está quente, você olhou para o céu e percebeu que tem alguma coisa lá em cima que você está vendo que está quente. Não foi do nada que você viu que está quente, tem alguma coisa que faz com que você perceba que está quente e você fala, está quente, né? Estou com calor, certo? Então você está dialogando com, por exemplo, a ideia do sol existir, ou da ideia de que alguém falou, meu, tá calor, hein? Você fala, a verdade, eu concordo. Ou você fala, não, eu acho que tá fresquinho, mas você tira a sua ideia a partir do que a pessoa falou, você dialogou com ela, certo? E dialogar pode ser concordar ou discordar. Certo? E, gente, vai ter um cara, então, que vai defender o diálogo, pessoal, como forma de vida e de entender o mundo. Então, ele fala que o mundo vai ser determinado, gente, pela dialética, que tem a ver com que é o encontro de duas ideias contraditórias, duas ideias opostas. E a partir do encontro dessas duas ideias, do diálogo entre essas duas ideias contraditórias, a gente tem a síntese. Então, como é que é isso? A gente tem, vamos lá, é o resultado final. Então, a gente tem a tese, a tese, a gente tem a antitese, que é a contradição dela, certo? E a gente tem a síntese, que é a junção das duas ideias juntas em diálogo. Então a gente pode colocar, por exemplo, a cor, né, as cores. A gente tem a cor vermelha e a cor azul. Uma é o oposto da outra, né? Porque uma é vermelha e a outra é azul. Só que se a gente juntar as duas cores, dialogar as duas cores, colocar as duas em dialética, colocar as duas juntas, a gente tem a cor roxa, que é a síntese, que é uma nova ideia. E aí ele vai falar que sempre vai ter esse movimento de juntar duas ideias, né? Juntar duas ideias diferentes e elas juntas, em diálogo, formam uma síntese. E aí essa síntese vai gerar uma outra contradição dela mesma e assim sucessivamente, sempre gerando novas ideias. Então, confrontar, pessoal, não necessariamente para o conflito, mas você gerar novas ideias a partir de você colocar uma ideia contra a outra, para você gerar uma nova ideia, como se fosse a cor. Beleza, gente? Sacou? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. A gente dialogar sobre o que a gente pensa para chegar a uma nova ideia, a um novo conhecimento, né? Então, dito isso, gente, vocês vão expressar aqui, ó, no exercício 1, tá? Pode desenhar no caderno ou pode usar para ficar mais bonito os balões do material de apoio para fazer uma história em quadrinho, né? Então são dois personagens que pensam, vocês vão fazer uma história em quadrinho, por exemplo, em dois personagens que pensam diferente um do outro e que no final gerem uma nova ideia. Então, por exemplo, um pensa que, sei lá, né, a cor é amarela, o outro pensa que a cor é vermelha. E, na verdade, eles descobrem juntos que as duas cores juntas são a cor laranja. Então a gente tem uma nova ideia que é a cor laranja. Então vocês vão criar uma história em quadrinhos, né, em que tenham personagens aí com ideias diferentes e que dialoguem entre si, gerando uma síntese, ou seja, um diálogo dialético, né, que vai gerar uma síntese na conversa dos dois, tá bom? Aí só fazendo o caderno desenhar ou pode usar os balãozinhos do material de apoio, fica a critério de vocês, ok?